O nosso querido telescópio espacial Hubble já está no espaço há mais de 30 anos. Ele nunca foi projetado para olhar para objetos em nosso sistema solar, mas isso não o impediu de realmente fazê-lo ao longo da sua missão. E como resultado, capturou alguns momentos muito especiais, que de outra forma teríamos perdido. Nem todo planeta tem sua própria missão dedicada. Além disso, há muito para se ver além de apenas planetas em nosso sistema solar. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste 9º episódio da série de imagens do Hubble, veremos algumas capturas de nosso sistema solar e darei a vocês o contexto e uma explicação desses especiais momentos capturados. Número 49, asteroide 6478 Gault. Pode surpreendê-lo saber que este é um asteroide, quando claramente se parece com um cometa. Tem até duas caudas, como estamos acostumados a ver em um cometa. Mas não, este é na verdade um asteroide encontrado no cinturão de asteroides, fotografado há pouco tempo atrás. Então, por que ele possui uma cauda? Bem, acredita-se que este asteroide de 3,5 km de largura tem acelerado constantemente sua rotação devido a algo chamado de efeito Yorp. A radiação do Sol tem um leve efeito de empurrão, ou seja, quando atua sobre um corpo de forma irregular, nas condições certas, pode fazer com que o corpo acelere sua rotação. A rotação do asteroide Gault aumentou gradualmente até que agora gira uma vez a cada 2 horas, bem no limite do que um asteroide pode suportar. A matéria solta está sendo ejetada para o espaço por forças centrífugas, que agora estão superando a gravidade do asteroide. Eventualmente, este asteroide se desintegrará completamente, já que a maioria dos asteroides e cometas não são rochas sólidas, mas sim pilhas de entulho, o que é muito aparente nesta espetacular imagem. Número 50, cometa Shoemaker-Levy 9 e Júpiter. Júpiter é às vezes referido como o aspirador de pó do sistema solar, e por um bom motivo. Júpiter por si só é tão massivo que representa quase 3/4 de toda a massa do sistema solar, excluindo o Sol. Como resultado, ele tem um poderoso efeito gravitacional em objetos próximos. Isso ficou particularmente evidente quando o cometa de 2 km de largura Shoemaker-Levy passou muito perto do gigante gasoso em 1994. A gravidade de Júpiter não apenas puxou o cometa, mas também o rasgou. Ou seja, no momento em que Shoemaker-Levy impactou Júpiter, ele já estava em vários fragmentos diferentes. Esta foi a primeira observação direta de uma colisão extraterrestre. Curiosamente, Shoemaker-Levy foi capturado por Júpiter cerca de 20 anos antes, mas até este ponto ele orbitava Júpiter como um cometa ativo, e novamente a primeira vez que isto foi observado. No entanto, essa órbita o levou muito perto da superfície de Júpiter, onde as forças das marés o partiu completamente, e apenas um ano depois, esses fragmentos impactaram Júpiter a 60 km por segundo, ou mais de 210 mil km por hora. Os impactos causaram bolas de fogo acima de 23 mil graus Celsius que subiram 3 mil quilômetros acima do limite do planeta. O maior impacto deixou uma mancha escura em Júpiter com mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, mais ou menos do tamanho da Terra. E o impacto foi estimado ter liberado energia equivalente a 6 milhões de megatons de TNT, ou mais de 600 vezes todo o arsenal nuclear do mundo junto. Embora talvez não tão impressionantes, foram registrados vários impactos desde então, que dão peso à teoria de Júpiter sendo um aspirador de pó cósmico, protegendo os planetas internos do sistema solar de colisões devastadoras. Número 51, a Lua. Agora, a Lua tem um diâmetro aparente muito grande em nosso céu, o que significa que o Hubble não consegue encaixar toda uma imagem de uma vez só. Além disso, por exemplo, existem outras missões por aí que capturam imagens muito melhores da Lua, como o orbitador de reconhecimento lunar da NASA. Então, o tempo do Hubble é melhor gasto procurando em outro lugar.
No entanto, esta imagem foi registrada em 2012, no momento em que Vênus passava na frente do Sol. Então, por que fotografar a Lua? Cientistas estão usando a Lua como um espelho gigante para pesquisar pequenas variações causadas pela luz do Sol espalhada pela atmosfera de Vênus. Essas variações permitem aos cientistas determinar a composição química da atmosfera. Agora já sabemos a composição da atmosfera de Vênus, o que significa que este foi apenas um teste para ver se o experimento de espalhamento de luz produz resultados precisos. O Hubble costuma olhar para estrelas distantes quando um exoplaneta está passando na frente dele, e usa esse processo para determinar a composição da atmosfera deste exoplaneta. O Sol é muito brilhante para o Hubble olhar diretamente, então a luz refletida na Lua forneceu os resultados que os cientistas estavam procurando. Número 52. Marte e Phobos. Marte é frequentemente fotografado pelo Hubble, dando-nos uma visão completa de todo o disco, que nem sempre pode ser visto por uma espaçonave em órbita. Nessas imagens, o Hubble pôde detectar tempestades de poeira, variações sazonais e outros fenômenos climáticos, informações importantes para todos os rovers na superfície, e construir um catálogo de informações que pode ser usado para prever melhor o tempo no futuro. Esse timelapse mostra uma tempestade de poeira em todo o planeta, obscurecendo a maioria das características da superfície da vista. No entanto, você também notará as duas luas de Marte, Phobos e Deimos, girando ao redor do planeta ao fundo. E eles realmente são rápidos. Olhe o quão longe eles viajam em apenas 42 minutos durante esse timelapse. Outro timelapse mostra Phobos, a maior e mais próxima lua de Marte, movendo-se ao longo de 22 minutos. Phobos orbita todo o planeta em apenas 7 horas e meia, o que significa que é a única lua do Sistema Solar a orbitar o seu planeta mais rápido do que um dia. Número 53. Saturno e suas luas internas. Desde que a Cassini encerrou sua missão em 2017, Saturno está sem uma missão dedicada. Isso significa que a melhor vista que temos agora de Saturno é cortesia do telescópio espacial Hubble. O Hubble costuma observar Saturno verificando vários fenômenos. Ele pode monitorar o clima em Saturno, dando-nos uma melhor compreensão das variações sazonais na atmosfera. A Cassini ficou em torno de Saturno por apenas meio ano saturnino, o que significa que o Hubble agora está preenchendo os dados restantes da melhor maneira possível. Os eventos mais notáveis que o Hubble testemunhou foram as enormes tempestades que se estendem por milhares de quilômetros no planeta. Mas como o sistema de Saturno é um lugar tão bonito, toda a coleta de dados também fornece algumas fotos impressionantes. E aqui estão algumas das mais belas capturas. Número 54, P2010A2. Parece um cometa bem padrão, você não concorda? Mas dê uma olhada de perto no núcleo. O que é essa estrutura filamentar estranha? Surpreendentemente, essa não é a forma do núcleo do cometa. Novamente, este nem mesmo é um cometa. O que você está vendo aqui é um evento extremamente raro. São dois asteroides colidindo. Essa forma de X perto do núcleo é, na verdade, serpentinas do impacto. Entulho sendo lançado no espaço em 4 direções, sendo lentamente puxado de volta para o centro de massa pela gravidade extremamente fraca. Com partículas na cauda aqui tendo escapado do poço de gravidade completamente. O Hubble já imaginou muito mais do nosso sistema solar. Talvez eu faça outro vídeo capturando um pouco mais do que ele viu. O que é incrível sobre o Hubble é que, embora alguns lugares não tenham uma missão dedicada neste momento, isso não significa que estejamos completamente impedidos de observar esses lugares. Podemos verificar tempestades acontecendo em planetas a milhões de quilômetros de distância, até mesmo testemunhar eventos como um cometa se partindo e colidindo com um planeta, ou asteroides colidindo uns com os outros. E não se preocupe, embora essa missão já tenha passado dos 30 anos, ela não vai acabar tão cedo. As últimas estimativas sugerem que o Hubble estará conosco até pelo menos 2030. Então é isso.
o que o Hubble viu em nosso sistema solar. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder vídeos futuros. E se você ainda não viu os vídeos anteriores, basta clicar aqui na direita da tela para conferir a playlist completa dessa série. Um especial agradecimento aos apoiadores do Astrum Brasil, que ajudam e muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.